Glória a Deus. Hoje nós estamos estudando a lição O Avivamento Pentecostal no Brasil. Lição 9, irmãos. Semana passada, nós falamos de Estevão. Nós falamos sobre o Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Isso, o avivamento espiritual no mundo. O avivamento espiritual no mundo. Aleluia. Vai dizer assim, irmãos, o texto remediu, mas viu, e era o ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, passa a nave, do ribeiro pelo qual não se podia passar. Isso é Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Irmão, vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre o avivamento espiritual. Aonde começou o avivamento espiritual para o mundo? Onde que começou, irmãos? Nós estudamos, irmão, na aula passada. Aonde que surgiu ou começou o avivamento espiritual para o mundo? No dia de Pentecostes. Isso, ali que saiu o avivamento para o mundo, na onde os apóstolos se espalhou para o mundo para pregar o evangelho, e o mundo foi avivado pelo poder da pregação do evangelho. Então a raiz do avivamento do mundo saiu no dia de Pentecostes, onde Jesus batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Vamos Deus. lá, irmão. Introdução aí, irmão. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu o avivamento em várias partes do mundo, notamment no céu. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial nessa lição a partir de Ezequiel. Estudaremos o avivamento espiritual que ocorreram no mundo. No mundo. Irmão, quem acredita aqui que antes de Jesus voltar vai acontecer um avivamento espiritual? Quem acredita? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que antes da volta de Cristo vai acontecer um avivamento espiritual. Por quê, irmão? Se não acontecer um avivamento urgente espiritual, irmãos, misericórdia, 80% dos crentes vão perder a salvação. Se Deus não chegar, dá um choque assim, irmão. Acorda, irmão. Irmãos, isso é sério. Porque se Cristo não tiver misericórdia do Brasil, da igreja brasileira, que chegar a dar um choque de avivamento, de acordar para a vida, irmão, muita gente vai perder a salvação. E Cristo falou uma passagem da Bíblia que dá de assustar. Jesus ele fala assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Olha só para você ver. Agora Cristo está falando, e quando ele voltar, será que os crentes vão estar arraizados na fé, firme na fé? Aí na fé hoje a pessoa está ligando qualquer coisa. Lá vem Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa, irmão, qualquer coisa. Irmão, hoje as pessoas parecem tipo assim, pastor deixou eu cantar hoje, ô pastor, não vou para a igreja mais não. E tá assim, uma coisa tipo assim, por nada. As pessoas estão largando Cristo por nada. Por nada. E isso que vai acontecendo aqui, vai esfriando a igreja de Cristo. Se Deus não trazer um avivamento para ressuscitar a pessoa através do avivamento, irmão, misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Então eu acredito que antes da volta de Jesus, Deus vai derramar o avivamento espiritual. Por quê,
Ei, irmão, nós estamos diante de uma promessa de Joel. Você sabia disso, irmão? Lembra que Joel está escrito assim, que nos últimos dias o Espírito Santo virá sobre toda a carne? Essa promessa está de pé. Por quê? Essa promessa, ela se cumpriu em parte no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, 120 crentes foram batizados. Mas na volta de Cristo, a Bíblia diz que todos vão ser cheios do Espírito Santo, porque vai confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então vamos lá. Número 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. Vamos lá. A calamidade e a restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Diante da tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição. Irmãos, olha só que isso aqui que está acontecendo nos nossos dias. Por que está acontecendo no livramento espiritual? Está aqui no tempo de Ezequiel. A Bíblia vai dizer que o povo no tempo de Ezequiel era rebelde aos líderes e rebelde contra Deus. A rebeldia do povo fez o povo se afastar de Deus, voltar contra Deus e pecar contra Deus. E isso está acontecendo muito. Irmão, tem pessoas que levantam contra líder. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Eu nunca, irmão, o pastor pode dizer o que for. Eu nunca, irmão, você vai vir da minha boca, pode ser qualquer pastor. Você fica assim, o apóstolo Vanderlei, você já está roubando. Agora, irmão, eu aprendi uma coisa que tem na Bíblia. Preste atenção numa coisa. Isso daqui é sério, eu levo para a minha vida. Lembra de Davi? Foi ungido a rei e era cheio do Espírito Santo. Só que Saul também era rei. E a unção estava sobre a vida de Saul. Só que Saul estava longe da presença de Deus. Não tinha compromisso mais com Deus. Davi agora estava na caverna de Adulão, estava aqui, ó, para matar. E os caras estavam, mata Davi, é a sua chance, Davi, ó, pai. Eu tocar em Saul? Os caras, vai Saul, vai Davi, mas ele não tem mais compromisso com Deus, Davi, céu. Longe de mim é tocar no ungido do Senhor. Mas Saul estava desviado. Por que Davi não tocou? Porque ele respeitou a unção que estava sobre a vida de Saul. Agora vem comigo para você ver Miriam. Miriam um dia chegou, não. Você acha que Deus falou só com Moisés? Deus falou com nós também. A Bíblia vai dizer que Deus desce na tenda. Após na tenda ele fala assim, ó, Moisés, reunião, você, Miriam e Arão, entra para dentro da tenda. Os três em reunião com Deus. Deus falou assim, Miriam, o que você está falando do meu servo Moisés? Com ele eu falo face a face. O que você está falando? Vai ficar leproso. Moisés vai cobrar. E Moisés vai cobrar. Não, Senhor, mas isso que eu me mando, não, Senhor. Mas Deus falou, Moisés, ó, fica calado. Deus irá só. Mas eu pergunto, Arão também falou. Arão também falou de Moisés. Por que sua Miriam foi leprosa? Sabe por quê? Deus respeita a autoridade que está embaixo. Então, se você permite, o povo, a nação, no tempo de Ezequiel, estava assim, ó. Não respeitava ali, não respeitava Deus, não respeitava o tempo, não respeitava nada. Deus falou, não respeita o meu santuário, não respeita os meus profetas, vou abandonar vocês, vocês vão morrer espiritualmente. E eles morreram, isso que está acontecendo. A pessoa fala mal de pastor, não sei o quê. Mas aprende uma coisa, Um pastor com líder, é Deus que trata. É Deus, irmão, Deus. Lembra lá em Apocalipse? O anjo que está na igreja, foi Cristo que falou. Deus não usou, não foi o profeta. Não, mas foi o próprio que falou assim, ó, o anjo da igreja. É Cristo. Então, você vê hoje uma bagunça aí. Irmão, esse dia não sei se você viu, irmão, o evangelho está tão banal. Esse dia eu vi dois pastores brincando, irmão. E para minha tristeza, o outro é meu professor de Deus, eu digo, meu Deus. Irmão! Aí você vê os creuzinhos, deve estar lá, eu vi o comentário, eu vou falando, o UFC cristão, eles devem deboche. E começou a debochar, irmão. A igreja perde com isso.
A igreja vai perder. Por causa disso que estava acontecendo no tempo de Ezequiel, as pessoas estavam ficando com a liderança e veio contra Deus. Aí vem a morte espiritual do povo. Espiritual do povo. Então vamos lá. E diante da tão calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total, restaurou a nação eleita. Mas eu poupei com amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Isso foi tão sério que ele profanou o santuário de Deus. Olha só para você ver que coisa séria. Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus, que brincavam, zombavam com as coisas de Deus e morreu espiritualmente. E isso é um sinal muito sério. Quando uma pessoa começa a brincar com as coisas de Deus, levar as coisas de Deus de qualquer maneira, ele vai morrer espiritualmente. Vamos lá, 2. Um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Irmão, presta atenção. Ezequiel vai ter uma visão, onde ele vai ter uma visão. Irmão, e ele presta atenção. Não foi literalmente, tá, irmão? Não é que ele não de defunto, de ossos, não. É uma visão que ele teve. É Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, olha para você ver como o meu povo está na minha presença. E ele viu, em visão, ossos sem pessoas mortas. Eles tinham aparência, mas Deus falou: está morto. Está tudo osso seco, tudo morto. Agora, trazendo para nós, o que está acontecendo com o cristianismo no Brasil? Será que está nessa mesma visão que Ezequiel viu? Será que quando Deus olha para a terra, será que ele vê ossos secos no meio do povo de Deus? Porque Ezequiel viu, não foi o ímpio, não foi as nações que não tinham aliança com Deus, foi o povo de Deus que estava no vale de ossos secos, estava morto sem vida, irmão. Sem vida. E Deus falou para ele: Ezequiel, porventura pode reviver esses ossos? Será que tem esperança para eles? Ezequiel fala: Senhor, tu sabes se tem esperança. Tu sabes se você pode avivar eles ou não. Ali a decisão estava com Deus, irmão. Ou Deus tinha misericórdia de ressuscitar, trazer o avivamento, ou eu morria. Assim, irmão, no nosso tempo. Se Deus não tiver misericórdia de trazer um avivamento, irmão, muitos vão morrer. Muitos, irmão. O que está acontecendo hoje? Tem muitas igrejas que estão boas para de osso seco. Estão com a aparência assim, mas não tiveram levado de osso morto. Sem vida. Olha só para você ver. Aí vai falar aqui. Havia uma promessa ali, um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou o grande milagre em visão. E profetizei, com ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé. Irmão, agora presta atenção. Uma coisa, isso aqui é uma coisa interessante. Aqui Ezequiel vai ver como que estava o povo no tempo de Ezequiel. Estavam mortos, sem vida, sem comunhão com Deus. Agora, olha só para você ver. Lê lá em Efésios capítulo 5. Vamos lá, irmãos, Efésios capítulo 5. Vê se não está a mesma situação de hoje, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 14. Quem achou, pode ler, irmãos. Efésios 5, 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha só para você ver. Agora, em Efésios está escrito: desperta, tu que dormes. Agora eu pergunto: será que a igreja brasileira está dormindo? E agora Cristo está falando: desperta, desperta, tu que dormes. Olha só para você ver. E Cristo resplandecerá e acorda entre os mortos. Olha só para você ver. Então Cristo está falando aqui não é para
para o ímpio, não. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja, vocês aí, ó, acordam, vocês que estão dormindo. Vocês andam, mas espiritualmente vocês estão dormindo e estão mortos. Eu pergunto para nós, a igreja do século XXI, será que a igreja do século está dormindo? Está morta. Está fria. Por quê? Porque está nessa mesma situação. Quando eu falo que muitos homens e mulheres de Deus estão na mesma situação, e trazendo para nós. Como que a gente está? Será que Deus chega perto de nós hoje e fala assim, ó, acorda tu que dorme? Será que nós estamos dormindo? Espiritualmente. Porque muitas vezes a gente relaxa, irmão. Hoje eu não vou orar, não. Não é hora, não é hora. Aí você vai só. Você já viu? Quando você chega em casa cansado, você dentro do sofá aqui, você vai me tirando. Você fala, vou dormir não. Aí você vai continuar assim. Não, vou dormir não. Quando você vê, você apagou. É a mesma coisa que você quis trazer a badeira. Amanhã eu gravo. Amanhã eu tiro o tempo para dar. Aí você está só cochilando espiritualmente. Aí correria do dia, vai arrumar a casa, trabalho. Aí você chega. Não. Prometo que amanhã eu leio. Aí você vai só morrer espiritualmente. Só morrer. Quando você vai ver, você está morto. Aí Cristo vai falar para você, acorda, tu que dorme para você morreu. Porque a morte não vem assim, espiritual não é assim, ó. Pum! A morte espiritual, irmão, é assim, devagarzinho. Irmão, é aos poucos. A pessoa morre espiritualmente, irmão, é aos poucos. Quando a pessoa vai falar assim, irmão, eu tô fraco. Mas você vai a pessoa falar que tá fraca, irmão. Você pode ver que ele está no CPI espiritual. Irmão, é sério. Todo dia você vai pensar, você tá varão. Irmão, tô fraco. Ele já tá no vermelho. Ele tá morrendo assim, ó, porque a pessoa fala assim, tá fraco, tá fraco. Mas não é a Bíblia. Não é só, irmão. Eu tem dia que eu não consigo orar, de joelhar pra orar, eu oro sentado, meu Deus, eu tô sentado aqui, eu não tô orando. Eu tenho que ter uma força, irmão. Tem que ter uma força. Aí tá aqui, acorda. Tu que não, porque a nação de Israel estava dormindo, estava morta. Por que eles morreram? Por que eles viraram nosso seio? Porque eles deixaram chegar esse ponto. A nação de Israel deixou chegar a esse ponto. A nossa vida espiritual, irmão, não é Deus que mede para nós, não. É nós que medimos. É nós que a gente mede o tanto que a gente leva a nossa vida espiritual. Se eu ler a Bíblia pouco, minha vida espiritual não vai ser aqui. Se eu ler muito, vai ser aqui. Por que tem gente que tem uma vida espiritual aqui e a outra aqui? É tipo música. Tem gente que ora 2 minutos, quer comparar uma pessoa que ora 3 horas. Irmão, é diferente. Você não vai ter a mesma intimidade uma pessoa que lê uns 5, 4 capítulos por dia, uma pessoa que lê uma Bíblia por semana ou uma Bíblia uma vez por mês. Você não vai ter o mesmo nível espiritual. Então, isso aqui que a gente vê é uma coisa séria. Paulo falando, acorda tu que dorme. Então isso é sério, temos que acordar do sonho espiritual. E trazendo disso, a gente lembra das 10 virgens. As 10 virgens, olha só para você ver. A Bíblia diz que todos dormiram. Agora para você ver, na caminhada com Cristo, irmão, para dizer, todo mundo cansa. Não cansa. Porque a caminhada com Cristo você cansa fisicamente, espiritualmente, você cansa. Você cansa, irmão. Cansa, por quê? Porque nós é ser humano. O diabo luta todo dia para você não orar. Todo dia para você não ler a Bíblia. Ele não cansa. Nós cansamos. A gente tem que criar força para ler a Bíblia. Força para orar. É verdade. Esse é o nosso ato, irmão. Então vamos lá, irmãos, que o tempo está passando. 3. O rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, ao qual mediu uma distância de 1000 côvados, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos tornozelos. Cada etapa era de 1000 côvados. O profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos, ao fundo ao lado. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura.
desse cultura e teria a vida em tudo por onde passasse. Era grandioso o avivamento que Israel haveria experimentar pela misericórdia de Deus. Irmão, olha essa que é interessante. A primeira visão que Ezequiel vai ter é de vale de ossos secos. É Deus falando assim, Ezequiel, presta atenção aqui. Na primeira visão de Ezequiel, ele vai ver um vale de ossos secos, a situação do povo de Deus como estava, morto, sem vida, sem esperança. Na segunda visão, Deus fala para ele, na primeira visão, Deus fala para ele, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel fala, tu sabes, Senhor. Na segunda visão, Deus fala para ele vê um homem. Agora o homem está com um cordel de medir. Agora o homem começa a falar, Ezequiel, vem que eu vou mostrar para você como que eu vou trazer vida aos ossos secos. E Ezequiel começa a acompanhar o homem. E quando ele começa a acompanhar o homem, a Bíblia vai dizer que ele começa a entrar nas águas do rio da vida. E quanto mais ele vai entrando, ele vai começando no joelho, mas ele vai subindo. E ao ponto que a Bíblia diz que ele começou a nadar. Agora preste atenção numa coisa. Era Deus mostrando para ele, Ezequiel, o povo está morto, mas tem uma solução para eles. Olha a fonte da água da vida para trazer vida para eles. Só que olha essa coisa que interessante, irmão. Aí você vê que o povo está morto, no vale de ossos secos. Só que agora Ezequiel vai ver um anjo chamando ele, vem para a fonte de águas vivas, vem entrar. Agora presta atenção, irmão, isso daqui que me chamou a atenção. Um avivamento não é Deus que vai trazer, é nós que vai buscar. Deus não chegou lá e falou assim, ó, não. Deus chamou Ezequiel, você quer experimentar o avivamento? Então vem. Então vem. Agora presta atenção numa coisa, irmão. Uma pessoa que está morta, espiritualmente, você acha que Deus vai chegar lá e vai falar assim, ó, ressuscita, pum! E a pessoa vai fortalecer espiritualmente assim? Por quê? Porque é uma busca constante. É Deus falando para Ezequiel, venha para você receber o avivamento. Agora presta atenção numa coisa, irmãos. Que interessante, a Bíblia diz que quanto mais ele andava, ele ia bater no joelho, nos arteiros, até nos ombros. Agora presta atenção numa coisa. A sua vida espiritual, meu irmão, vai ser da medida que você quiser. Você sabia? Aí eu pergunto para nós, até onde a gente quer chegar a uma vida espiritual? Será que a gente quer até aqui no arteiro? Ou será que a gente quer aqui, ou a gente quer mergulhar nas águas do Espírito? Porque Deus falou Ezequiel, vem. Deus não puxou aí, Deus vem. Se você quer experimentar, vem. Então aqui a Bíblia está nos ensinando até onde você está disposto para receber um avivamento espiritual. É isso, irmão. Isso é uma coisa séria. O rio da vida está aqui, é nós que entramos, não é Deus que puxa lá pela mão e joga. Deus só convida, vem. É nós que vai até Ele. Então, para a gente ter um avivamento espiritual, é uma busca. Eu pergunto, até onde que você está buscando nesses últimos dias? Será que a sua busca está só até no joelho? Será que a sua busca está até nos arteiros, nos ombros? Até onde está a sua busca? Porque aonde, ou até a sua busca, até onde você vai experimentar o avivamento de Deus? Irmão, se você buscar até aqui, você vai experimentar o avivamento até aí. Quanto mais você busca, você vai experimentar mais de Deus. Mas daí eu pergunto, será que a gente está disposto a entrar nesse rio do avivamento? Porque esse rio do avivamento é jejum, oração, leitura da palavra. Não é fácil, não, irmão. Irmão, tem dia que você dá uma preguiça de orar, irmão do céu. Irmão, tem dia que você não vai orar, não. Você acha que Deus vai puxar você? Não. É você entra no rio e fala assim, nem que eu vou arrastando, vai entrar nesse rio aqui do avivamento. É isso. Tem dia que você vai entrar no rio pulando a glória, mas tem que arrastar, né? É isso, irmão. A busca de Deus é isso. A busca de Deus é isso. Então vamos lá, irmão. Efésios 5,18 aí, irmãos. Efésios 5,18, quem achou pode ler. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Olha só para você ver. Não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enche do Espírito
Até quando você está disposto de encher do Espírito Santo, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu não acredito. Isso eu não acredito. Porque Paulo vai falar assim, ó, encher-vos do Espírito Santo. Encher é cada dia a mesma coisa. Você não vai pegar um copo e ele vai cair cheio aqui, não. Ele vai enchendo aos poucos. Assim é mesmo. Eu não acredito, irmão. A pessoa que não busca a semana toda, chega no dia do congresso e fala que está cheio de mentira. Acho que você vai pegar o bote e vai falar, receba, pô! Não vai, irmão. Não. Isso não, irmão. Por isso que é muita emoção. Porque você não ora nada, não ora a semana toda. Você na Bíblia, você orar e chega, oh glória, hoje é dia da vigília, oh glória. Hoje é manhã, você vai lá, gente, Tem um tal de tutano. não enche, irmão. Não enche. Não enche. É igual, eu sou contra a igreja que convida a pessoa para pregar, porque eu vejo muito isso. Fulano vai vir pregar e tal, e vai tratar, o fogo vai cair, o pau vai quebrar. Não sabe se Deus vai querer fazer isso. Isso a pessoa não tem nem. Ali a pessoa vai ali, ele vai reforçar o meio que foi feito na capa da bagagem. Verdade. E eu vou falar isso, irmão. E ser cheio do Espírito Santo não é fácil, não, irmão. Ser cheio do Espírito Santo, irmão. Você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas pessoas que sentem Deus e pensam que está cheio. Sentir Deus é para colocar um. Tem gente que é do mundo. Coloca o menino lá na casa dele, ele sente Deus, chora. Ai, que eu vou punir Deus, eu estou sentindo Deus. Ele só está sentindo. Mas ele não tem Espírito. Sabe por quê? Porque é difícil ter o Espírito. Que Paulo vai falar assim, irmão, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. E tem muitas coisas no mundo que fazem você entristecer o Espírito Santo. Uma pessoa que fala mal de sério e começa a entrar dureza no coração, você vai entristecer o Espírito Santo. É umas coisas assim que você fala e começa a entristecer. Por isso que não é fácil ser cheio do Espírito Santo. Não é fácil. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo. Então vamos lá, irmão. Aqui. 2. Os grandes avivamentos de todo mundo. Houve período em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, no contexto da profecia de Ezequiel. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para clamar e perseverar por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Isso. Não fala para mim aí, vamos ver se irmãos vão da história da igreja. Um avivamento que aconteceu na Europa. E quem foi o grande avivalista desse avivamento? Tem muitos, irmãos. Muitos aí. Isso. Benny foi um dos grandes avivalistas da América. Isso também. Tem um famosão. Quem já ouviu falar de John Wesley? O grande avivalista da Inglaterra. Jonathan Edwards, também, que era o gênero dele. Esse grande, um nome. Tem Jonathan Edwards, tem o Spurgeon, esqueci o nome dos outros que fugiram agora. Esses grandes homens, esse grande avivamento na Europa. Ao ponto da Europa. Quem já ouviu falar de 300 anos de trevas? Quem já ouviu falar? Você já ouviu falar? O mundo ficou, a igreja ficou 300 anos sem o movimento do Espírito Santo, sabia? Eles pensavam que o Espírito Santo cessou. Até que Deus levantou esses homens para trazer novamente o avivamento espiritual. Onde veio John Wesley, Jonathan, esses grandes homens de Deus, esses patriarcas, trouxeram novamente o avivamento nesse tempo. Então, na Europa, irmão, teve muitos avivamentos. Depois você estude, avivamento da antiguidade, para você ver a história desses homens. A história desses homens, irmão, chegou até nós. Hoje nós temos a igreja pentecostal no Brasil, por causa desses homens de Deus. Então vamos lá, irmão. Aqui vai falar logo. Na Alemanha, por volta de 1722, onde, esse nome aqui é muito difícil, Cicernorte liderou um fervor missionário e se espalhou pelo continente europeu e chegou à América, possuindo ênfase na religião no coração.
houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para missões mundial. Esse homem aqui, irmão, foi um grande avivalistas da Alemanha. Olha dois aí, B. Ó, na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Wesley, que ele chamava, e George Wilkes atuaram com grande favor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito Santo e pregaram contra o formalismo. Contra o formalismo. Sem poder das igrejas, daquele tempo, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Irmão, a nação da Inglaterra foi tão avivada naquele tempo de John Wesley. A história vai dizer que todos os botecos, todos os bares fecharam da cidade. A história vai dizer que teve um homem que chegou e perguntou para essa moça, não tem bar. Nessa cidade não dá assim. Não existe bar aqui. Por quê, pessoal? Porque 100 anos passou um homem que chamava John Wesley, que trouxe um grande avivamento da cidade. A história diz que o avivamento era tão grande que as pessoas, irmão, quando elas chegavam assim para fazer algo errado, elas vinham para a igreja chorando. A história diz que não tinha cadeias, não tinha presos na cadeia, não tinha roupa, não tinha culto. Olha o que um grande avivamento o homem fez. Por quê? Porque ele se dedicou a ser usado por Deus. John Wesley foi através disso que esse avivamento foi para a América do Norte, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos ele veio para o Brasil. Mas esse avivamento que ele experimenta hoje veio através do grande John Wesley. O outro que eu estava lembrando que disse Billy Graham. Billy Graham Morreu agora. Billy Graham foi um grande avivalista, morreu em 2016. Grande avivalista, Billy Graham. Vamos aqui, irmãos, a hora está um pouquinho atrasada. Vamos lá. No país de Gales, irmão, essa história aqui é linda. Olha, eu já vi a história desse rapaz. Ivet Robert, um adolescente de 13 anos, olha só pra você ver, irmão. Um adolescente de 13 anos reuniu seus colegas e lhe falou na visão que recebeu Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande impacto naquela visão que Deus, por volta de 1904, 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Olha só para você ver. Deus apareceu um jovem de 13 anos de idade e falou para ele, ó, eu vou derramar um avivamento para esse país, mas fala para eles se arrepender do pecado que eu vou trazer um avivamento. E esse jovem de 13 anos começou a pregar. Começou a pregar. Aí a história diz que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, largavam seus pecados assim, traziam seus livros de bruxaria, de magia arrependida. E foi aí que o Evangelho foi se espalhando. E eu pergunto, irmãos, foi um jovem avivou o país dele. Aí eu pergunto, o Brasil tem mais de 50 milhões de cristãos. Por que o Brasil tem essa bagunça? Por quê? Então ele não está na igreja, está com o povo de Deus. Porque se Deus usou um jovem para avivar o país todo, nós somos 50 milhões. O que está acontecendo com a igreja do Brasil? O que está acontecendo então? É isso, é por causa disso, irmão. Por aquilo que o pastor falou, que hoje as igrejas estão brigando, é um brigando um com o outro. Aí já passei, não precisa nem entrar no meio, não, deixa eu explicar isso sozinho. Já precisa nem entrar, não. Acho que o diabo é o juiz. Não precisa. É por causa disso que não vem o avivamento. Vamos lá, irmão 2. Nos Estados Unidos, ó, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso houve vários avivamentos da grande nação americana. Charles Whitson e Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Compton Gordon, o movimento da vida profunda, que pregava um viver pleno na presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Irmão, você sabia que os Estados Unidos
é o maior celeiro de cristãos do mundo, é os Estados Unidos. E hoje olha a frieza que está nos Estados Unidos. Frieza. A Inglaterra, que foi um dos centros do palco do avivamento. Vou liberar lá na Inglaterra agora, eles estavam compartilhando, olha para você ver lá também, de ensinar menino, se quiser ser bicho, se quiser ser animal, se quiser ser homem, se quiser ser menina. Olha só para você ver. Olha o ponto que chegou no país de Gales. Eles estão fechando as igrejas para fazer prostíbulo. Olha só para você ver por que isso acontece. Os irmãos que custou, deu sua vida para trazer o avivamento. E por quê? Mas não, isso aqui é uma coisa séria. Sabe por que o avivamento vai acabando? É por causa que a geração que vem não bota lenha. Não bota lenha. Porque igual ele sabe pôr. Se nós não chegar e botar lenha, ó, parece na fogueira aqui, não joga lenha pra você ver não. Não joga lenha pra você ver não se não apaga. É a mesma coisa. A gente pode começar um grande avivamento, mas se a outra geração vir e falar, ó, e não botar lenha, apaga. Apaga. E sabe qual é o problema hoje? Porque está uma bagunça, e hoje a desculpa é não, irmão, é porque aquela igreja pensa de um jeito, a outra pensa de outro, a outra pensa de outro jeito. E acontece isso. Por isso que hoje Deus não se manifesta, irmão. Não se manifesta. Aí a gente fala assim, não, irmão, é porque Deus não quis fazer. Deus quer fazer. Só que o povo dele está tão brigado um com o outro, que Deus fala, como que eu faço? O povo que a gente falou que é para ser unido, o povo está brigando um com o outro. É por isso que não é derramado o avivamento. Não é derramado o avivamento. Então, nos Estados Unidos aqui, irmãos, dizer que é interessante agora. Tem 10 minutos dizer que é interessante. Por que eu falei dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos tem tudo a ver com o Brasil, sabia disso, irmão? Olha aí que você vê agora no 3, a raiz do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Curtis, o obreiro, leigo, pregador e itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar os obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2, e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, Wolfstead, o pastor negro, filho da escrava de Louisiana, William Joseph Seymour, grava esse nome aí, que tem tudo a ver com isso. Seymour, pertencente a um grupo de santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Barro. Ali foi batizado no Espírito Santo, com a evidência das dúvidas. Esse ano de 1901, considerado ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. Born Great, esse nome repetido. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos procurando um novo prédio. Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azul, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica na fé apostólica. Ali começou o dominado avivamento pentecostal no século XX, que impactou o mundo inteiro. Irmão, olha essa doida. Grava o nome desse homem, Seymour. Seymour é um homem negro. Ele foi pregar na igreja, ele foi expulso da igreja. A história diz que ele foi expulso da igreja porque na igreja lá ele começou a falar do Espírito Santo. A igreja não acreditou e mandou ele embora, não deixou ele pregar mais. Sabe o que ele fez, irmão? Ele começou a pregar na igreja na casa dele. Falava que Deus batizava com o Espírito Santo ainda, que Deus batizava com o Espírito Santo. E as pessoas vinham e eram batizadas com o Espírito Santo, irmão. Era batizado com o Espírito Santo. Aí sabe, diz que veio muitas pessoas. Porque eu falei assim, não tem como muita gente aqui. Então vamos alugar um salão, um lugar vago. Esse foi para lá em Los Angeles, alugou um espaço vago e começou a pregar, irmão. Sobre o batismo do Espírito Santo. A história diz que as pessoas vinham e eram batizadas. E a história vai dizer, irmão, que quem passava por perto era batizado ou caía endemoniado. Era batizado na rua, era batizado ou caía endemoniado. Foi aí que dois homens que estavam nesse culto aí,
chamado Jonathan Edwards e Gunnar Green. Esses homens que deu aí. Deus um dia falou para esses dois homens, ó, vai para uma cidade lá do Belém. Eles foram olhar no mapa. Jonathan Edwards e Daniel Berg. Belém, nossa, mas Belém fica lá em Israel, fica longe. Deus falou assim, não, tem outro Belém. Aí eles viram no mapa, Brasil. Aí veio esses dois homens. Pro Brasil, eles eram suecos. Aí veio aqui pro Brasil, irmão. Veio aqui pro Brasil e entrou na igreja. Entrou na igreja e começou a pregar sobre o Espírito Santo. Eu falei, esses homens estão endemoniados, por só eles da igreja. Ele foi para outra igreja e começou a falar, Deus batiza o Espírito Santo. Aí, no culto, uma mulher falou assim, se é verdade que Deus batiza com o Espírito Santo, eu quero ver que Deus vai batizar. E Deus batiza aquela mulher. Agora foi aí que a primeira igreja do Brasil, para quem não sabe, a primeira igreja do Brasil, pentecostal no Brasil, é a Assembleia de Deus. Foi esses dois homens que afundou a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Green. Na onde que aqui saiu o grande pentecostal do Brasil, foi saindo da Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus é referência no Brasil, né, irmão? Então, esses dois homens aqui, que vieram lá da Rua Ajuda, que receberam o Espírito Santo, afundaram essa igreja, a Assembleia de Deus, que hoje é espalhada pelo mundo todo. Então, por que hoje tem muitas igrejas pentecostais? Por causa desses dois homens que trouxeram o avivamento da Rua Azusa para o Brasil. Então, vamos aqui, irmãos, tem 5 minutos. Hoje só está dando para dar uma pincelada. Vamos lá. 3. O avivamento mudaram a história. No consenso entre os estudiosos, a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impacto profundo na política, na economia, na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos no contexto da tragédia do racismo naquela nação. Mesmo entre as igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas dos séculos conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas, e se alegraram no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da visão de qualquer espécie. Irmão, olha só para ver. Irmãos, eu acredito que o Brasil é um dos piores países que peca contra Deus, é o Brasil. Irmãos, o Brasil, você pode ver o Brasil, é corrupção. Todo o Brasil é corrupção. E nós somos, irmão, o maior cristianismo do Brasil e da América Latina, tirando os Estados Unidos, é o Brasil. Aí eu pergunto, o Brasil é o maior celeiro de cristão. Por que tem muito corrupção no Brasil? O Brasil lá fora é falar de quê? De corrupção. Aí você vê, a mulher mais bonita é homem. Cara, só pra você ver. Aí você vê a Anitta. A Anitta é ganhada como uma mulher do ano. Olha como está a depravação do Brasil. Olha como está a depravação do Brasil. Aí nós falamos, irmão, a igreja está crescendo. Está crescendo ou está inchando? Porque isso que nós temos que analisar, irmão. Quantidade de pessoas não quer dizer que a igreja está boa. Porque aqui, irmão, se você ver no contexto aqui nessa lição, vai falar que todo avivamento tem uma mudança de história na vida de um país. O país que acordava não acordava mais, o país que era idólatra não tinha mais idolatria. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Cada dia que passa, é mais chacota que faz com o cristianismo, é mais roubo, é mais matação. E todo avivamento que aconteceu em todos os países, acabaram os crimes, diminuíram os roubos, tudo foi diminuído. Então por que não acontece isso no Brasil? É por causa disso, irmão. Porque a igreja de Cristo no Brasil é dividida. A igreja, irmão, você pode. Isso é tão certo. Se você for numa igreja e outro irmão for de outra igreja, tem igreja que não vai aparecer, não. Não vai aparecer, não, que é de outra igreja. Que a igreja que eles não lá vai para o céu, não. Aí você vai ver. Aí por causa disso, irmão. É por causa disso que o avivamento não desce.
Aí a Bíblia vai dizer em Atos que na igreja primitiva era um só corpo, um só coração, uma só fé, e todos na comunhão. E Deus desceu o avivamento. Então, para o Brasil ter um avivamento, irmão, só Deus pode ter misericórdia. Vamos lá, irmãos. As gerações depois do avivamento. Olha essa TV. Olha essa TV, irmãos. Não, agora dá pra você ver. Você pega um crente, seja um crente de 50 anos aí, que é 30, 40 anos, que é crente, e pensa, como que era a igreja antigamente? Aí você pergunta a pessoa agora da fé, como que é a igreja hoje? Faz um comparamento, irmãos, da igreja do passado e da igreja hoje. De 30 para agora. Aí essa TV aqui que vai fazer, ó, as gerações e depois do avivamento. Também é consciência que várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudança na igreja, mas infelizmente não perduraram em muitos lugares. A chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passadas, seus sucessores, não tiveram o mesmo impeto de manter o fogo aceso. Ora, Deus de John Wesley, Charles Spurgeon, William Seymour é o mesmo. Ele não mudou, mas nunca precisa sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas na atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Sabe qual que é o erro dessa geração? O erro dessa geração não foi conservar aquilo que os crentes de 30 anos do passado fez, irmão. Os crentes de 30 anos do passado que construíram ali, ó. Construiu lá, aí chega a modernidade. Os crentes modernos. Não, isso aqui é outra geração. Não, tem igreja que não é bem para voltar mais não. É celular, é tablet. Tablet. Tem igreja que não toca ali no barco mais. Tem igreja que não tem mais ciclo de oração, não tem mais escola dominical. Por quê? Porque essa geração não conservou aquilo que a geração do passado fez, irmão. Aí vira uma bagunça. Aí essa geração aqui vai passar para outra geração. Se não tiver fogo aqui, a outra geração vai dar morta. Por quê? Porque os irmãos que trouxeram fogo de antigamente, aí vem a geração que não botou fogo, não deu sequência. Irmãos, quem é crente dessa geração, irmão? Irmão, quem é crente dessa geração? Você já foi escrito, ô saudade da minha época. Eu entrava na igreja, ajoelhava, aí o pastor batia o sininho, os crentes já levantavam chorando com isso, tudo assim. Aí os crentes ficam na porta, irmão. Porque essa geração não aprendeu aquilo do passado. Aí para terminar, aí vai falar. A nossa geração é igual o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, depois que aquela geração morreu, aí a Bíblia diz que veio outra geração que não conhecia Deus. Então, meu irmão, a geração que passava lá dos crentes de 30, 40 anos atrás, os crentes que é vivo hoje, irmão, agora sério mesmo. Para nós aqui, os crentes ainda que é vivo, que experimentou o auge do avivamento da igreja de 30, 40, e eles veem a igreja, eu acho que é sente tristeza, né, irmão? Irmão, o pastor, imagina, um pastor que é 50 anos na igreja, vem a igreja hoje, ele deve lembrar que fica no culto pensando, nossa, há 30 anos atrás esse crente era diferente. O mover de Deus dá tristeza, irmão. Você acha que esses crentes que experimentou o auge da igreja nos anos 80, anos 90, ali onde era batista, crianças, batizado com o Espírito Santo, gente desmaiada no poder de Deus. Aí você vê hoje, você acha que os crentes não. Porque essa geração não respeitou a que a passada conservou. E isso, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Irmão, então vamos aqui para a conclusão. Vai falar. Deus deseja operar nas igrejas, no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual, que sacuda e figura e dentro da cidade. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios, maravilha em nome de Jesus. Pois Santo Espírito, sobre o avivamento espiritual que usa
a unidade de dons espiritual, seja real, a unidade do nosso. Ai, irmão, agora tá doido. Só para fazer isso é tão sério que antigamente, irmão, você pergunta crentes, que é de 20, 30 anos atrás, Deus dava visões. Irmão, antigamente a gente pegava Deus amor, mas Deus amor, ou foi o irmão pegar, de repente eu falei assim, irmãos, essa noite eu estava dormindo. Deus me levou lá no céu. E ela começava a contar, irmão, você tinha a igreja e ficava no silêncio, aquele temor. Hoje esses crentes não tem mais visão do céu. E as pessoas, irmão, eu já vi na Deus amor, a pessoa vinha dando profecia, falando em línguas estranhas, marchando no meio da igreja, assim, ó. No poder de Deus entregava recados lindos, maravilhosos, tremendos. Antigamente os crentes, a primeira coisa que os crentes desejam era batizar e ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, o pastor falava, nossa, eu tenho que jejuar, mas eu ficava até sem comer. Eu quero ser batizado hoje, crente. Esqueceu alguém? Nada, vai quebrar carne, até agenda. Mas esse povo quer saber disso. Olha você mesmo. Você vai as pessoas se mudar com aquelas tomadas assim, meu Deus do céu. É por causa que a geração de hoje, aí as pessoas, é modernidade, modernidade. Não é modernidade não, porque a geração, a nossa geração que falhou de não conservar aquilo que o passado fez. A mesma que tem é a mesma Isso. de hoje, né? Desde de hoje. Só a gente tem que sentar, né? Vamos lá, irmãos. Pergunta. A respeito do que o profeta Ezequiel alertou o povo. O que o profeta Ezequiel alertou o povo, irmãos? O profeta Ezequiel falou do duro juízo de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Ezequiel estava mostrando como o povo estava longe de Deus por causa do pecado. O que a visão no Vale de Ossos Secos representava, irmãos? O que representava a visão do Vale de Ossos Secos? Casa de Israel. Oi? Casa de Israel. Não, apresentava como que estava a situação do povo de Israel. Estavam com o Vale de Ossos Secos morto, sem vida. 3. Se 3 países na Europa que ocorreram um avivamento. 3 países que nós falamos aqui hoje, irmãos. Teve um grande avivamento na Europa. Estados Unidos. Isso. Alemanha, Inglaterra e país de Gales. Um grande avivamento. Que tipo de avivamento impacta o mundo inteiro? Que tipo de avivamento que impactou o mundo inteiro? O avivamento pentecostal através do Espírito Batismo do Espírito Santo. 5. Que tipo de esfera é possível observar o impacto de avivamento? O que é possível para trazer um grande avivamento, irmãos? Para o nosso tempo. 2 coisas só: arrependimento e busca. Deus fala assim: o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face, eu responderei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então hoje aqui nós estudamos como que foi os avivamentos no mundo que ocorreu. Agora, semana que vem, vamos falar do avivamento que começou no Brasil e como está a situação do avivamento no Brasil. Amém? Agradeço a oportunidade. Então,